dar os seus esclarecimentos. Não, portanto, estou retirando de pauta esse processo também, senhor presidente. E encaminhando para o conselheiro Fernando. Caminhando para o conselheiro Fernando. O impedimento da presidência é da presidência. Eu estou seguindo o rito do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça de Alagoas, diante da omissão do nosso regimento interno e da omissão do regimento interno do TCU. Buscamos como subsídio legal o Código de Processo Civil, que manda aplicar o regimento interno do colegiado de segunda instância. Então, portanto, nós estamos aplicando o regimento interno do TCU. Me parece que o regimento interno do TCU, perdão, do TJ de Alagoas, fala na abertura de prazo. Eu não me atentei se esse prazo ele é concedido pela presidência ou pelo relator. Mas se alguém tiver o regimento interno do TJ, a gente... Se permita-me, os últimos processos desse tipo, todos a condução, a presidência faria o encaminhamento, abrindo o prazo. Era o presidente que era só a questão do impedimento, depois o processo voltaria ao relator natural. Era esse o procedimento. Essa é uma questão de ordem, de repente a gente pode colocar em deliberação. Eu acho que apenas pelo que me recordo, também me perdoe se algum ato falho, me parece que o procedimento é esse que encaminha o conselheiro Anselmo. Se há uma preliminar de impedimento, encaminha para o presidente, para o impedido se manifestar, me parece que nessa forma, dentro do prazo regimental, e o processo depois volta para apreciação da Vossa Excelência. Presidência? Já foi assim comigo, foi com Vossa Excelência. Não, certo. Do TJ. Então, aí eu verifico e... Prazo, 15 dias, autos apartados, por isso que a gente vai mandar o protocolo primeiro. Ok, eu vou seguir a questão de ordem já pacificada no tribunal e vou encaminhar a presidência. Ok. Senhor presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Pela ordem, conselheira Raquel. Senhor presidente, com relação à minha pauta para a substituição, não tenho nenhum processo. Agora, como pela ordem eu sou a próxima como relatora originária, se o senhor me autorizar, eu já sigo com o processo da minha relatoria. Sim. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público de Contas, eu tenho para relatar, senhor presidente, um processo ATC 2114-2016, que trata de uma consulta. Infelizmente, essa consulta é uma consulta antiga, ela é de 2016, e eu não sei se, na prática, ela terá alguma valia para a pessoa interessada que nos consultou, mas fica aí para posteriores demandas. Trata o presente processo de consulta formulada pelo senhor Marcelo Beltrão Siqueira, prefeito de Jequiá da Praia, objetivando a obtenção de posicionamento desta Corte de Contas sobre a legalidade da contratação de serviço para a implantação de rede de conectividade associada entre todos os municípios alagoanos através da Associação de Municípios Alagoanos, AMA. O consulente submete para apreciação deste tribunal questionamento sobre a possibilidade da Associação dos Municípios Alagoanos contratar empresa privada para a prestação de serviços de telecomunicação e transmissão de dados através de rede virtual privada, VPN, interligando o sistema das prefeituras alagoanas ao Tribunal de Contas de Alagoas, com adesão ao contrato de forma individualizada pelos municípios interessados. Apenso aos autos encontram-se os processos TC 11.933 de 2016 e 9.419 de 2016, uma vez que tratam de reiteração da consulta formulada, onde foram juntadas cópias da minuta do contrato de adesão, cópia de e-mails encaminhados pela AMA solicitando orçamento às empresas de informática, contrato assinado pela AMA e a empresa Velu Telecom e termo de adesão ao contrato de prestação de serviço. Encaminhados pelo relator originário à Diretoria de Tecnologia da Informação, DTI, os autos receberam despacho pela viabilidade do projeto, sendo posteriormente enviado para o Gabinete dos Auditores, que exarou o parecer número 14/2017, da lavra do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, opinativo que concluiu pela impossibilidade de contratação dos serviços de informática e transmissão de dados conectando as prefeituras alagoanas pela AMA, com adesão posterior
dos municípios interessados ao respectivo contrato, por ser aquela associação ente privado não jurisdicionado deste tribunal. Entretanto, assentou a possibilidade de formalização do referido contrato, desde que observadas as regras contidas na Lei 8666 de 91, quer seja através da criação de consórcios municipais ou da modalidade de pregão eletrônico por adesão, dentre outras formas. Os autos seguiram para o Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer 4468/2017/PG, opinando pela admissibilidade da consulta e a impossibilidade de contratação através da AMA, por meio de adesão ao contrato, sugerindo a criação de consórcio público na forma de associação pública para a gestão associada do serviço, com base na Lei 11.105 de 2007. Tendo em vista a nova conformação das relatorias, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 29 de janeiro de 2019, os autos foram encaminhados a esta conselheira relatora no dia 31 de janeiro de 2019, oriundos do gabinete do conselheiro Fernando Toledo. Esse é o relatório, senhor presidente. Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros. Trata-se de consulta formulada no processo 2114 de 2016, na qual o Ministério Público de Contas ofertou o parecer 4468/2017 pelo eminente Procurador-Geral, e ela versa sobre a possibilidade da AMA contratar uma empresa privada para prestar o serviço de telecomunicação para fornecimento de transmissão de dados, interligando as prefeituras municipais do Estado de Alagoas à AMA e ao Tribunal de Contas, por uma rede virtual privada, com fornecimento de internet, de forma que os municípios interessados pudessem aderir a essa contratação. No exame de admissibilidade, o colega entendeu que estão satisfeitos os requisitos, e no mérito, eu vou ler aqui pequenos trechos da manifestação. O colega entendeu que a associação constitui entidade privada, no caso a AMA constitui uma entidade privada, sem fins lucrativos, não se sujeitando às normas da administração pública, de modo que admitir que uma entidade privada celebre contrato com empresa privada para prestação de serviço a um ente federativo seria burlar a regra constitucional da obrigatoriedade de listar, bem como os princípios constitucionais e legais estabelecidos no nosso ordenamento. Além disso, ele entende que, diante da dimensão da contratação pretendida, bem como do interesse do grande número de municípios com relação a essa questão, uma alternativa seria a criação de um consórcio público, previsto no artigo 241 da Constituição Federal. E, então, ele sugere, ao final, que a consulta seja respondida pelo colegiado nos seguintes termos: que a AMA, a Associação dos Municípios Alagoanos, pessoa jurídica de direito privado, não tem legitimidade para substituir os entes públicos na contratação dos serviços pretendidos, o que acabaria por afastar os princípios e regras que regem a administração pública, especialmente o dever de licitar. Desta feita, a sugestão que se apresenta é a criação de um consórcio público na forma de associação pública, nos termos da Lei 11.105 de 2007, possibilitando a gestão associada do serviço para a consecução de fins de interesse comum. É este o parecer, senhor presidente, que eu ratifico integralmente nesta oportunidade. Raquel. Peço vênia para passar sobre a questão da competência. Também com relação à admissibilidade, nós verificamos o cumprimento dos requisitos legais, quanto à questão do signatário da petição, que é prefeito do município de Jaquié da Praia. A proposição arguída tem como cerne dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais, cuja matéria tem repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. E passo agora a analisar o mérito. A consulta sob análise refere-se à possibilidade de a AMA celebrar contrato com a empresa privada, objetivando a prestação de serviços de telecomunicação e transmissão de dados por meio da instalação de rede virtual privada, interligando as prefeituras do Estado de Alagoas ao Tribunal de Contas e à AMA, com adesão a contrato de forma individualizada pelos municípios interessados. A regra geral para a contratação de serviço para a administração pública é a realização de procedimento licitatório, pelo qual selecionará a proposta mais vantajosa para a administração, dando igual oportunidade a todos interessados em oferecer o serviço ao município na forma determinada na Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, e Lei 8.666 de 93, artigo 2º. E aqui eu transcrevo na íntegra os dispositivos mencionados. Submete-se ao referido normativo todos os órgãos de administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes públicos. Dessa forma, a AMA, como pessoa jurídica de direito privado, não está sujeita à regra que determina a obrigatoriedade de licitar.
Nesse cenário, permitir que a AMA, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, que não está sujeita ao regramento constitucional consubstanciado na obrigatoriedade de licitar, contrate com a empresa privada a prestação de serviço com adesão dos municípios, seria violar a determinação do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, bem como os princípios constitucionais e legais que regem a atuação da administração pública, maiormente quanto ao disposto na Lei 8.666 de 93, Lei de Licitações e Contratos. Assim, inadmissível do ponto de vista legal a contratação pretendida pelos municípios em adesão individualizada a contrato de prestação de serviço formalizado pela AMA com empresa privada. No entanto, uma contratação conjunta envolvendo vários municípios alagoanos pode ser fator condicionante para viabilizar o acesso desse serviço por alguns entes e ou possibilitar sua prestação por empresas maiores com mais expertise, traduzindo-se em serviços mais eficientes e eficazes de forma mais econômica. Dessa forma, no caso em SPEC, contratação de empresa privada para prestação de serviços de telecomunicação e transmissão de dados, interligando o sistema das prefeituras alagoanas ao Tribunal de Contas, a solução jurídica viável seria a criação pelos entes interessados de um consórcio público, conforme previsto na Lei 11.107 de 2005. Nas palavras de Eli Lopes Meireles, consórcios públicos são pessoas de direito público, quando associação pública, ou de direito privado, decorrentes de contratos firmados entre entes federados, após autorização legislativa de cada um, para a gestão associada de serviços públicos e de objetivos de interesse comum dos consorciados, através de delegação e sem fins econômicos. O referido instituto encontra-se positivado no artigo 241 da Constituição Federal, sendo regulamentado pela Lei 11.107 de 2005 e pelo Decreto 6.017 de 2007. O consórcio público formado pelos municípios alagoanos, caso constituído, assumiria a forma de associação pública nos termos do artigo 6º, inciso 1º da referida lei e passaria a integrar a administração indireta dos entes consorciados, estando, dessa forma, submetido a todos os privilégios e sujeições da administração, das quais faz parte o dever de licitar. Diante de todo o exposto, com supedâneo no artigo 78 da Lei 5.604 de 94, combinado com o artigo 38, inciso 1º do nosso regimento interno, acompanhando em parte os termos do parecer do conselheiro substituto Alberto Pires e na íntegra do Ministério Público de Contas, submeto ao egrégio plenário a seguinte decisão: conhecer da consulta, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos regimentalmente, e responder à indagação formulada nos seguintes termos: não é legítima a adesão de municípios a contratos firmados entre a AMA e outras pessoas jurídicas de direito privado por violar as regras e princípios que regem a administração pública, em especial quanto ao dever de licitar. E aí, com relação a essa resposta, eu gostaria só de fazer uma observação que tanto na sugestão de resposta do conselheiro substituto Alberto quanto do Ministério Público de Contas, eles acrescentaram a sugestão do caso concreto. E aí eu achei por bem retirar dessa proposição, primeiro porque, pelo tempo, como eu falei, eu acho que talvez não sirva mais para essa demanda, quanto porque, na verdade, trata de uma sugestão e não do questionamento direto do que foi solicitado ao Tribunal de Contas. Mas deixo aqui aberto para que seja discutido e a melhor decisão de Vossas Excelências. Da ciência da decisão e dos pareceres técnicos que é fundamento ao consulente e publicar a decisão no Diário Eletrônico deste Tribunal. E aqui eu faço mais uma vez a reiteração de que seja numerado e publicado as consultas. Essa é a minha proposta de voto. Ok. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Raquel. Excelência, o que eu achei interessante, não sei se os meus ouvidos aqui vão me faltar agora, que parece para ter um vínculo direto com o Tribunal de Contas. Com o Tribunal de Contas e a AMA. Eu entendo que até a AMA ela é uma associação de prefeitos, né, na verdade, né? Não é uma associação dos municípios, é uma associação de prefeitos. A rigor na prática é isso que acontece. Eu lembro que já tratamos de um tema parecido com relação à diário oficial. E o procedimento do tribunal está um pouco diferente do trazido hoje, que naquele que haveria a possibilidade dela gerir, dela oferecer o serviço de publicação oficial dos atos de gestão como um todo, algum tempo atrás. Não muito tempo, mas tem algo nesse sentido. Agora, disso, o que eu acho que a gente pode tirar dessa situação atual é que, se tivéssemos realmente, senhor presidente, essa condição de ter o tribunal, uma ligação direta, estreita, tecnológica com os municípios,
já na atual fase da tecnologia, processo eletrônico. Pensem aqui nós todos com notebooks, computadores, não mais com papéis. A economia que o tribunal iria fazer, as árvores que deixariam de ser derrubadas. Acho que a gente pode tirar uma lição disso, de viabilizar este vínculo. Citações, comunicações, que a pessoa gosta, via WhatsApp, via e-mail eletrônico, via a página do tribunal, muito parecido com o que acontece hoje com os órgãos judiciários. Era essa a observação que eu queria fazer. Obrigado, senhor presidente. Continua, conselheira Rosa. Presidente, uma coisa que me ocorreu agora é justamente um questionamento que Vossa Excelência, por diversas vezes, trouxe enquanto relator, logo quando eu cheguei, salvo engano, ou um pouco tempo depois que eu cheguei à corte, que era no sentido de se identificar realmente a natureza jurídica da associação dos municípios. Porque, na realidade, hoje, nós temos uma entidade que, em tese, é uma associação de prefeitos, mas que, de fato, ela recebe recursos de todos os municípios alagoanos. E num montante tal que nós temos observado que por diversas vezes, chega a superar alguns municípios de porte muito pequeno do nosso estado. O montante de recurso é tão grande que está sendo gerido pela Associação dos Municípios, que é como se observa a Associação dos Municípios de Alagoas, ou Associação de Prefeitos, mas há que se não está, por exemplo, para mim muito claro de onde advêm os recursos que mantêm a Associação dos Municípios. Ser dos prefeitos como pessoa física, prefeito, ou ser dos municípios. E em sendo os recursos enviados à AMA dos municípios, caberá então a nossa fiscalização. O controle externo deverá incidir efetivamente naquela associação. E que nós precisamos identificar, porque já se percebe com muita clareza esta realidade com relação à AMA. E eu acho interessante que nós nos debrucemos com bastante cuidado a respeito desta situação. Só relembrando, salvo engano, Vossa Excelência, por diversas vezes, já há muito tempo atrás, hoje com muito mais força e muito mais evidência com relação a esse pensamento que Vossa Excelência tinha à época. Eu gostaria de fazer esse registro. Permita-me uma parte, conselheira. Conselheira Rosa, permita-me uma parte. É verdade, Vossa Excelência, chegamos até no sorteio de grupos. Relator. Exatamente, relator. Escolhemos um relator para fazer essa verificação. Porque recebia recursos públicos. Eu cito aqui um outro exemplo. Trouxe alguns processos um pouco mais antigos, mas já há algum tempo, 2005, até outros mais anteriores, em que a AMA, inclusive acredito que a questão até do Diário Oficial, que o recurso já era repassado do próprio fundo de participação para a AMA. Eu não quero ser leviano e dar uma informação que não seja verdade, mas aqui eu posso dizer que parece-me que é isso. Agora, posso falar com todo acerto que há procedimentos contra alguns débitos de municípios, junto à Caixa Econômica, junto à CEAL, em que a AMA, esse sim, está lá o contrato, quase todos os municípios, uma espécie de convênio, algo do gênero, em que o recurso era destacado diretamente do fundo constitucional do município para a AMA, para que, inclusive, era a porcentagem de êxito, de sucesso, de participação, seria a taxa administrativa cobrada pela AMA, nessa negociação com esses entes, com essas dívidas dos municípios, com a CEAL, inclusive trouxe ao pleno isso, e, de certa forma, tem até uma certa dificuldade em conseguir algumas informações. E sei que não seria mais indicado, só se nós circularizássemos todos os municípios. Porque, na realidade, fica muito claro que aí Exatamente. está havendo
uma captação de recurso público pela associação. Exatamente. E em havendo isso, ela teria que Sem prestar controle algum. contas ao Tribunal de Contas. Eu peço aqui licença, vou pesquisar nos nossos aqui alfarrábios e vou trazer essa informação com mais certeza de processos nossos, tratando desse tema. Se tudo der certo, na próxima sessão eu trago só para nós deixarmos isso bem firmado, que de fato existe. Pois não. Só, já que o debate é interessante, só fazer uma pequena contribuição. Com relação à questão dos recursos da AMA, eu acho muito interessante a iniciativa, só queria colocar o seguinte, eu tenho dúvidas se a fiscalização recairia diretamente sobre a AMA ou sobre o ente que repassou os recursos para a AMA. Eu tenho a impressão de que, à medida que a AMA recebe recursos, se ela recebe do ente público, ela deve prestar conta desses recursos ao ente que recebeu. E o tribunal fiscalizaria o quê? Fiscalizaria se haveria, ou qual é a relação jurídica que há entre o ente e a AMA, que justifica esse repasse, é o que é um convênio, é um contrato, o que está acontecendo? E fiscalizaria se o ente público ele está colhendo a prestação de contas da AMA em relação àquilo que foi repassado a ela. Eu tenho dúvidas quanto à fiscalização direta em termos de prestação de contas da entidade privada. Agora, se houver dano ao erário, prejuízo, sim, eu não tenho dúvida que realmente caberia esse tipo de julgamento, uma tomada de conta especial. Mas seria só essa questão técnica, mas eu acho que é salutar essa iniciativa. Outro ponto que eu queria aproveitar, com relação à questão do Diário Oficial, eu não tenho, seria até bom esclarecer, se a AMA ela presta um serviço e ela é contratada dos municípios em razão ao Diário Oficial, ou se é algo parecido, porque no caso concreto, pelo que eu pude perceber da consulta, ela seria um intermediário e os municípios fariam uma contratação de uma empresa sem licitação por meio de um intermediário. Daí o problema da burla e da inconstitucionalidade no nosso sentir. Seria dessa contratação fora das hipóteses legais de dispensa ou de inexigibilidade. Então, só por essa questão que eu faria seria isso, adesão a um contrato de uma empresa dessa maneira. Mas realmente eu também não tenho muita clareza a respeito, mas qualquer ente que utilize e receba recursos públicos, ele não tem a obrigação de prestar contas a respeito disso? Sim, sim. Então eu falo no sentido de que se existir uma captação de recursos, se os municípios estiverem fazendo um aporte de recursos à associação, obviamente que ela, recebendo recurso público, ela tem a obrigação de prestar contas a respeito dos recursos públicos recebidos. Perfeito. Eu concordo integralmente com a conselheira, apenas a discussão que eu proponho é de que maneira seria instrumentalizado, de que maneira o tribunal faria isso, mas eu não tenho dúvidas de que, na medida em que realmente for verificado que o repasse não é pessoal, da pessoa física, do gestor, mas é algo relativo ao ente, essa fiscalização deve ocorrer. Eu só proponho a discussão quanto a de que maneira isso seria feito, efetivado. E aonde fazer, né? E onde fazer, mas que, sem dúvida, havendo esse tipo de repasse e pelo que foi mencionado, os valores são elevados, esse controle deve existir, sim, em alguma medida. Mas seriam só esses os esclarecimentos, senhor presidente. Muito obrigado. Eu realmente me irmano com essa, digamos assim, entre aspas, preocupação / dúvida levantada, porque os recursos transferidos para a associação, eles não são recursos do prefeito, são recursos da prefeitura, mediante um convênio, mas ele tem uma peculiaridade, que ele é, digamos, discricionário. A prefeitura não tem obrigação de contribuir com a associação. E muitos, inclusive, quer dizer, nós passamos um tempo, inclusive na época que fui prefeito, nós conseguimos alugar a ter 100% de adesão dos municípios alagoanos com a associação. Mas me parece que já houve algumas baixas, e baixas importantes. Alguns municípios, inclusive municípios de grande porte, optaram, essa é a informação, inclusive, que eu trago sem nenhuma, digamos, segurança, mas eu tenho a informação de que alguns. Então, realmente cai naquela situação. E os que não contribuem? Então, talvez não seja uma obrigação, essa preocupação que Vossa Excelência traz com relação à competência do tribunal de fiscalizar a associação, uma vez que nem todos os municípios estão lá associados ou obrigatoriamente associados. Mas eu me
Realmente é importante esse tema ser debatido para tirar essas dúvidas que aqui nos trazem. E dizendo também a conselheira relatora, que traz essa proposta de voto, que nós já tivemos realmente algumas consultas, inclusive, com relação à questão diária oficial, que nós superamos, inclusive, uma situação de caso concreto, que me parece que eu fui o relator de uma dessas consultas. Nós superamos, inclusive, a questão de caso concreto, para poder o tribunal se posicionar com relação aos limites de como poderiam ser feito, inclusive, poder trazer a possibilidade do consórcio dos municípios também com relação às publicações dos atos de gestão em diário oficial. Então, eu acho que realmente é um tema importante que nos fustiga a pensar, refletir um pouco dessas nossas competências com relação à associação. Pois não, conselheira Adê. Em que pese a colocação da legitimidade ou da natureza jurídica da AMA, que é uma discussão muito pertinente, muito importante, mas eu tive a impressão da leitura rápida da consulta que a gente está dando uma abordagem, estou falando aqui do mérito, não estou falando da natureza jurídica da AMA. A gente fez uma abordagem na resposta, nas manifestações, que não representam necessariamente, fiquei com essa impressão, a consulta que foi formulada. A consulta que foi formulada é se era possível a AMA disponibilizar uma rede privada de dados em cada um dos municípios alagoanos. A pergunta não faz referência à contratação, porque a gente está dando uma abordagem aqui partindo do pressuposto que a AMA vai contratar mediante recursos do poder público, não é? Mas nada impede que a AMA contrate pessoalmente e disponibilize gratuitamente para os municípios. Então, a gente acabou dando uma abordagem para negar essa possibilidade de contratação. Pois não, conselheiro. Acabou dando uma abordagem com base na Lei 8666, não é? E a pergunta principal, que era a possibilidade de criação de uma rede privada de dados sendo disponibilizada pela AMA, não é? Acabou não sendo respondida. De modo que eu estou querendo, para resumir a discussão, pedir vista dos autos e trazer já abordando todas essas questões da natureza jurídica da AMA e dessa possibilidade de disponibilização também gratuita por parte da AMA. Então, visto. Pois não. Só fazendo constar que eu acho que essa questão que foi levantada com relação à natureza da AMA e se gere ou não recursos públicos, eu acho que ela é até prejudicial ao mérito do processo, né? Eu entendo que teria que se primeiro chegar a essa conclusão para depois poder responder de uma forma coerente com o que o tribunal entende a respeito da natureza jurídica da AMA. Mas vai em vistas para o conselheiro Rodrigo e depois a gente discute essa questão. Ok. Então, pedido de vista o processo da conselheira Ana Raquel, a pedido de vista do conselheiro Rodrigo. Continua com a palavra. Não tem mais processo, presidente. Não tendo mais processo, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu vou só comunicar que, aproveitando esse mote, eu acho que a gente tem, e aí eu vou predispor, através da presidência, fazer a consulta os 102 municípios de como é feito o valor e como é feito o repasse para a AMA. Para saber se todos têm adesão, todos têm convênio, se tem ou se não tem, e aí depois a gente vai deliberar aquilo que a gente achar que é e aonde fiscalizar, e esses montantes, como é que ele é repassado. Eu vou fazer uma consulta aos prefeitos,
que, na verdade, tem algumas informações nas demonstrações contábeis onde consta pagamentos verificados, aí tem lá o nome, isso é fato, né? Mas isso está correto. Eu vou fazer para a gente oficializar. Mas com certeza é do município. Com certeza, porque a AMA, dentro das despesas que ela tem, né, ela jamais vai ter um número de contribuições de 102 prefeitos para manter a despesa que ela tem. É possível. Essa discussão, puxando para nós aqui, a gente já teve essa discussão. A conselheira Rosa já participou na Atricom, que a gente faz a participação, como é a associação dos membros dos tribunais de contas, e aí cada um paga a sua. Ali é individual, não é o tribunal que paga. Cada um quem paga são os conselheiros. E aí vem sugestão, e todas as sugestões que surgiram nesse debate a nível nacional, chegam à mesma conclusão, que não pode ser os tribunais, até hoje não pode ser os tribunais que paguem. Tem que ser, cada associação você paga pelos membros que participam daquela associação. Então a gente vai esbarrar tranquilamente, vamos dizer assim, oficializar, mas com certeza são os municípios que fazem a colaboração. Agora precisa saber percentual, como é que se participa, né, pela arrecadação, a título de se tem convênio, se tem contrato, se não sei, entendeu? E a gente ainda tem, outra coisa a gente vai avançar com relação a hoje, que hoje ainda está valendo a publicação feita através desse diário oficial da AMA, que é um diário que sai uma vez semanalmente e disponibilizado no site Não é gratuito, é pago para os municípios. Os municípios pagam. Agora, foi uma fórmula que na época eu lembro muito bem, eu não sei se a conselheira Rosa já estava, que ele foi pelo seguinte: existia um edital que você mandava para o Diário Oficial do Estado, você ia pagar, por exemplo, R$2.000 pelo edital, e às vezes a compra era 1.000. Aí não tinha o menor sentido, aí foi feito, começou isso, aí eu participei também pelo Diário Oficial de Maceió, que era um absurdo o Diário Oficial do Estado. Aí o município de Maceió foi o primeiro a lançar isso, e de acordo com, depois disso aí que avançou, a AMA disse, olha, eu lembro naquele momento, o cara pagava por um edital 1.000, 2.000, ele pagava por mês a quantidade que fosse usar, R$500. Quer dizer, aí foi criado no sentido também de economia de tudo, né? Mas está prevalecendo, vamos evoluir para a gente ver. A gente teve ideias no passado até já estava alguns conselheiros, de abrir o espaço gratuitamente para que fosse publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas. Eu lembro disso, entendeu? Para não justificar, não precisa... Meu amigo, é gratuito, por que tu vai pagar se você tem gratuito? E ao mesmo tempo ia servir de informação para a gente, tudo que o tribunal quisesse já estava lá. Ele publicou no nosso diário, que eu acho que a gente pode evoluir, que é um caminho como os estados estão evoluindo, criando uma tela que todas as licitações de valores X para cima, vai publicar no Diário Oficial do Estado, mas tem que publicar naquela tela do Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal online está no mesmo dia de publicação no Diário, ele está sendo publicado no site do Tribunal. Eu não sei como é a realidade hoje da auditoria, mas eu passo aqui vai te ensinar. Nós recebemos, gestão passada, inúmeras queixas, denúncias por falta de publicidade de procedimentos licitatórios. Com tudo isso valendo, né? Com tudo isso é aberto. Gente, então, não quero fazer mais uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado, convocando a todos os conselheiros e o Ministério Público na próxima sessão, na terça-feira, no horário regimental.